estamos aqui com mais um programa da nossa coluna Eventos e Entretenimento na revista Manchete. E hoje a gente tem o privilégio de receber aqui para falar um pouquinho da história desse espaço belíssimo, a Casa do Espetáculo QualiStage, aqui na Barra da Tijuca, onde a gente recebe Bernardo Amaral, sócio, um dos criadores, um dos ícones do nosso show business, aqui com a gente para contar um pouquinho dessa história. Obrigado, Bernardo, por estar aqui com a gente. Muito bom você, meu parceiro. Bernardo, empresário, grande nome da nossa música, do entretenimento, presidente do Conselho de Administração e cofundador da nossa Apresenta. Muito orgulho a gente caminha junto nessa empreitada, né, Bernardo? Obrigado, Pedro. Muito bom estar aqui com você. Principalmente você, que é meu amigo de muitos anos. Então, assim, esse papo aqui ele é fácil entre nós dois, né? E vamos lá, espero que vocês gostem um pouquinho. Vamos contar um pouquinho dessa história com a QualiStage. Essa casa de espetáculo fantástica. Eu queria, já contextualizando essa história, Bia, dizer aqui da história do Metropolitan, que nasce em 1994, com você, com o queridíssimo Ricardo Amaral, que constrói o Metropolitan lá atrás e vira uma marca do show business nacional e internacional. As casas de espetáculo viveram anos e agora, após 30 anos, ou seja, após 3 décadas, depois de ter passado por vários nomes, várias marcas, vários capítulos, renasce como QualiStage, pelas suas mãos, dos seus sócios. Queria que você contasse um pouquinho dessa história. Como é que se vê hoje, quando você entra no QualiStage e lembra dessa história longeva e agora moderna, com esse novo modelo de negócio? Bom, Pedro, é o seguinte, o QualiStage, né, que foi fundado como Metropolitan, como você disse, em 94, são mais de 30 anos de história. Na verdade, o Via Park Shopping, onde fica o QualiStage, né, ele foi projetado e foi inaugurado em 93 pelo arquiteto Sérgio Dias. O Sérgio Dias sempre foi muito amigo do meu pai, que é o criador do Metropolitan. E o Sérgio Dias convidou meu pai para fazer um teatro aqui. Quando eu digo aqui, porque nós estamos no estúdio do QualiStage, onde a Manchete grava. Esse é o Q-Studio, né? Então, para quem não sabe, esse é o Q-Studio. E eu, às vezes, eu falo aqui, porque nós estamos aqui. Então, o Sérgio Dias convidou o meu pai para fazer um teatro aqui no Via Park Shopping. E o pai, quando olhou, falou, não quero fazer um teatro, eu quero fazer uma casa de espetáculo, né? Uma coisa que não existe no Brasil, na época não existia no Brasil nenhuma casa de espetáculo projetada como casa de espetáculo. Porque se você olhar lá para trás, nos anos 90, né, você tinha o Canecão, que era originalmente um boliche, que virou uma choperia, que virou uma casa de show. Você tinha o Palace em São Paulo, que era uma loja, alguma coisa também, que até tinha uma estrutura meio diferente ali e tal. Você tinha o Olímpia, que era um antigo cinema. Então, assim, todos os lugares que existiam eram lugares adaptados. A primeira casa de espetáculo projetada como casa de espetáculo de médio e grande porte foi o Metropolitan. E aí ele inaugurou. Na época, teve o Plano Real também, ao mesmo tempo, 94 ali. E foi um grande sucesso, porque o dólar estava 1 para 1, então teve uma enxurrada de shows internacionais. E também era uma novidade da casa no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro sempre foi um centro cultural. TV Globo aqui, todas as gravadoras que eram as grandes incentivadoras dos artistas que tinham as suas turnês, na época era venda de disco, hoje o modelo é outro. Então o Rio de Janeiro era o grande protagonista da cultura. Então uma casa no Rio de Janeiro era muito importante, a primeira casa, né? Depois vieram outros, assim, na sequência construíram em São Paulo lá o Crédito Hall e tal, e aí outros vieram e tal. Então, assim, se tornou um grande sucesso na época. Os 2 primeiros anos foram absurdos, de média de meses com 22, 23 shows no mês, em 30 dias. Olha isso nos primeiros anos. São meses que eram menos, 15. 15 é muita coisa, mas era o mês em baixa da época. Então, assim, foi um projeto de muito sucesso. Depois o Metropolitan se tornou a Tele Hall, que virou Claro Hall, porque a mudança foi por causa da fusão das telefonias da época, né? A TL fundiu, não sei o quê. E aí a gente já está falando da entrada das marcas, né? Apoiando com o name rights. Que é uma coisa absolutamente natural nesse mercado hoje. Dificilmente se encontra aí um caso ou outro muito específico de uma casa que não tem o seu name rights, que na verdade não é nada mais, nada menos do que um mega master patrocínio, importantíssimo, vital para isso acontecer, porque eu não consigo imaginar o equilíbrio econômico de nenhuma casa de espetáculo, nenhuma,
sem um name. Ou, às vezes, você pode ter uma marca muito forte e ter patrocinadores que ficam embaixo desse guarda-chuva da marca. Mas, assim, é muito difícil, pela pressão de custo que existe, né, você ter uma casa sem o name. Você, já quando projeta, você já bota isso na tua linha. Já pensa nisso na tua linha? Já pensa nisso e tal. Por isso que teve o ATL, claro. Aí depois, a gente, 8 anos depois, a gente vendeu aqui para a Time for Fun, que na época era assim, os mexicanos, que se tornou Time for Fun na sequência, do Fernando Altieri. E aí Credit Carroll, aí ele teve depois, foi o KM de vantagens, e aí depois veio o Qualistage e tal. Então, assim... O Qualistage começa, só para a gente poder pautar aqui quem nos acompanha, começa em que ano agora essa renovação, toma-se essa decisão, que ano vocês inauguram, conta um pouquinho desses detalhes, como é que volta essa ideia para o mercado, num shopping em transformação, né, distante e com ausência, né, das casas de espetáculos tradicionais do Rio de Janeiro. Na verdade, acho que aí tem alguns elementos importantes para a gente colocar aqui. Um deles é o seguinte: quando o Metropolitan foi projetado aqui, junto com o shopping, porque ele foi projetado junto com o shopping, por isso que eu digo que é a primeira casa de espetáculo projetada, porque foi dentro do projeto shopping. O shopping era algo muito distante, né? Não tinha linha amarela nessa época. Não tinha sinal na Avenida das Américas. Nas Américas era uma freeway. Não tinha sinal. Hoje... A própria Barra não era tão a Barra habitada como não era. Então, eu digo, hoje, o Via Parque ele está no meio de algo muito populoso, de muito grande. Então, não é mais distante. Depende de quem, né? Claro. Se você mora na Barra, Recreio, Jacarepaguá, Parará, aqui é o quintal. O que aconteceu comigo exatamente nesse ponto? Quando eu saí aqui em 2001, eu tive uma boate, tal, que era o Baronete, não sei o quê. Na sequência, eu comecei a fazer shows internacionais, produção de shows internacionais. Você fez muita coisa. Queria que pudesse contar um pouquinho para... Eu era uma mistura de sócio, produtor local de várias empresas promotoras de shows internacionais. Além do Roberto Carlos, que eu também fazia, o nacional basicamente era Roberto Carlos, que eu desde 94 eu fazia as produções, eu era produtor apenas. E o Rio de Janeiro com uma carência de espaços para grandes turnês e artistas, né? Você tinha Maracanã, aí depois entrou em obra, aí você tinha lá Apoteose, não Praia de Copacabana, e era sempre um desafio. Acompanho a sua trajetória há muito tempo, e você sempre trazendo ícones do show business internacional. Até vou dizer, assim, você produzir nesses lugares todos, né, sempre tiveram grandes dificuldades. Hoje é pior. Hoje as exigências, todas as cobranças que você tem e tal, elas são maiores do que existiam. Mas você diz mais por entrega para os artistas ou mais entrega para o público? As duas coisas? Não, ambiente de negócio. Ambiente de negócio. Ambiente de negócio negócio performar. Da onde eu tô, eu não quero comparar muito com outros lugares, mas da onde eu tô situado, assim, eu acho que a gente sempre teve uma cabeça de, assim, talvez dos prefeitos, governadores e tal, legal com relação ao entendimento da importância do turismo, da cultura e tal. Mas quando você ia para a linha de baixo, você sempre várias dificuldades que você encontrava. Então, assim, eram muitas cobranças, muitas taxas, muitas fiscalizações. E com relação a esse espaço aqui, o antigo Metropolitan, o que aconteceu? Eu comecei a perceber os movimentos da Time for Fun, que tinha um contrato aqui, de demissão de funcionários, e aí devolveu uma casa em Belo Horizonte e tal. Aí a casa de São Paulo, estava todo mundo comentando que ia devolver. Eu falei, bom, o próximo passo é o Rio. O que eu fiz? Eu fui o primeiro da fila aqui. Eu era o primeiro da fila. Eu sabia que isso ia acontecer. Inclusive, tem uma história curiosa que a Time for Fun anunciou a devolução, olha que loucura, dessa casa, na época KM de vantagens, antes de comunicar o shopping. Fez um comunicado, talvez uma empresa de capital aberto, fez um comunicado e ia fazer uma sequência shopping. Eu liguei para o shopping para dizer, podemos negociar agora? E o shopping, não, porque eu estou sob contrato. Então, você não viu a notícia que saiu. Olha. Eu dei a notícia.
ter uma casa de espetáculo é você matar um leão por dia. Se você não matar no dia seguinte, tem 2 para você matar. É uma coisa... E você acha, pegando esse gancho que você está falando, que as casas de espetáculo, com a sua... A gente teve a fase do Rio de Janeiro das boates, né? Ou seja, o Rio de Janeiro tinha vida noturna durante a semana intensa. Eu acho que hoje, uma percepção que a gente tem, as casas de espetáculo acho que vieram ocupar esse papel, não só para dar uma programação um pouco mais perene da cidade, com antecedência, que quando você fecha um ativo, que você contasse um pouquinho disso, como é que é feita essa composição? Você tem outras casas de espetáculo, né, que aqui no Rio de Janeiro, tem aí a volta do Canicão, se projetando para possivelmente até meados do ano que vem, né, acho que é a data que eles estão colocando em pauta. Você tem aí o Espaço Hall aqui do lado, você tem o Vivo Rio, você tem... Mas o Qualistage volta com uma nova atmosfera. Ele volta fazendo espetáculos de teatro, volta fazendo eventos corporativos, volta trazendo atrações, shows internacionais, artistas que não mais passavam por aqui por turnês tradicionais e os grandes shows dos artistas nacionais também. O desafio de colocar de pé essa programação e vender para esse público, que você mesmo falou, né? Hoje você tem um novo bairro, você tem essa disputa com outras regiões, mas a bilheteria de uma casa de espetáculo é a base da sobrevivência dela. E isso no mundo atual, como é que é essa dicotomia? O Pedro, vamos lá. É assim, a gente é uma equação. O Rio de Janeiro tem mais locais de eventos e espetáculos que hoje poderia comportar a demanda existente. Entendi. Então, esta é uma questão que existe. Mas isso acho que pode ser trabalhado com políticas públicas, com envolvimento dos próprios empresários de todo esse segmento e tal, para né, voltar a ter um crescimento disso, com uma série de ações e tal. Acho que um grande projeto Rio de Janeiro e tal. Meu pai é um dos maiores defensores disso. Rio de Janeiro é janeiro e tal, uma série de projetos, sim, é viável, mas precisa de muitas mãos juntas fazendo isso e tal. Mas aí, quando você fala desse desafio, aí você fala assim, dos artistas, quando você vai montar esse mix de programação numa casa de espetáculo, você tem que pesar alguns fatores. Primeiro, qual é o histórico dessa casa? Como é que é a capacidade dessa casa? Qual é o perfil de público dessa casa? Aonde ela está localizada e tal? As características, as facilidades técnicas que existem nessa casa e tal, e as pessoas que estão envolvidas nela. Eu sou um deles, mas não sou o único. Por exemplo, tem aqui a Guacira Abreu, que é a diretora artística da casa. A programação vem muito mais dela. Eu também participo, tem parte que é minha, mas ela é diretora artística. A maior parte vem, obviamente... Ela é super competente. Excelente ela, maravilhosa. Aí eu tenho aqui outras pessoas comigo que também falam, mas time, se olha, né? ajuda o outro, dá um pitaco outro, liga para um outro, não sei o que. E ele é um agitador, né? Essa história toda. Então, assim, você tem esse mix. Daí e vou dizer para você o seguinte, tudo que eu falei importa, mas se eu disser para você que tem uma coisa que importa muito para a programação da casa, para você conseguir fechar, são as pessoas que estão envolvidas. Porque nesse mercado existe uma relação pessoal muito forte. Se você olhar a casa, você vai dizer, tal casa é do fulano, a cara do fulano. Pode ele não ser o sócio. Então isso é muito como personificado. A gente falou aqui como foi a história do Ricardo Amaral ao longo do as boates, a vida noturna do Rio de Janeiro passa pelo nosso rei. Você não vai falar de Popote, você vai falar de quem? Popote? Exatamente. Resumo da ópera, você vai falar você vai falar do Gallery em São Paulo, você vai falar do Zé Vitor. Então, assim, essas coisas são muito personificadas. Não adianta a gente achar que tem um negócio maravilhoso, está aqui, quem quiser bate na porta. Não é assim. Pega o Ronaldo Fenômeno, você falou assim, botou a casa do boate, quando ele começou a entrar nesse mundo, ainda como jogador, entrou nesse meio ali com a R9 e tudo mais. Aí você começa, são fases, né, da vida, dessa vida do Rio de Janeiro. Mas as casas de espetáculo se sustentaram e se reinventaram. Isso que eu estou querendo perguntar. Como é que é trazer hoje para o mundo atual? E aí eu queria te fazer uma pergunta. Quanto o Metropolitan nasce lá atrás com uma capacidade para quanto de público? Hoje o Qualistage tem, lógico, está lindíssimo, está super moderno, tem as suítes, né, os camarotes, tem ali uma área diversificada, muito melhor entrega, uma estrutura de gastronomia. Tudo isso compõe essa entrega que você falou, mas o principal, como você está dizendo,
é a equipe, né? O time que faz a casa estar de pé e dá identidade. Eu acho que as duas coisas elas, né? elas andam juntas. Eu só quis dizer que não adianta você ter uma estrutura maravilhosa se não tiver as pessoas que tocam isso. Isso não vai acontecer. Entendeu? Entendi. Não vai acontecer. Porque os artistas têm muito... Eu falo que o Rio de Janeiro tem mais opção de lugares, de eventos. Então, assim, e aqui, vamos lá, o artista, lá atrás, o Rio de Janeiro é o lugar que você lançava, por causa dos gravadores, você lançava as turnês e tal. Isso não é o que existe mais hoje. Sim, tem lançamentos no Rio e em São Paulo. Hoje acontece até um pouco mais em São Paulo que no Rio, mas acontecem no Rio. Só que lá atrás, isso acontecia só no Rio de Janeiro. E acho que uma coisa aqui bacana, até que a entrada hoje do Qualistage, né, retoma aquela história do Metropolitan, você desce para aquela rampa, vem andando, e você vem, quando você entra no complexo todo, você vem vendo a história contada através das fotos, das imagens de tantos artistas nacionais e internacionais que por Sabe aqui como isso passaram. aconteceu? Isso é muito legal. Nós fizemos um coquetel para apresentar o Qualistage aqui para o trade. Né? Eu estava aqui. O projeto Qualistage, você veio nesse coquetel. É o projeto Qualistage do João Shoa. Né? O João Shoa, ele é muito amigo do Roberto Medina. Né? Tanto que ele foi o arquiteto que projetou os palcos lá dos primeiros Rock in Rio, até hoje o palco é dele e tal. João Shoa é um cara espetacular. Craque. Né? Muito bom, craque, e como pessoa muito legal. E tal. Então, nesse dia do coquetel, o João convidou, eu também, mas o Medina veio, o coquetel, a convite do João. A convite nosso, mas foi o João, que era amigo dele, o Medina veio muito em homenagem ao João e ao meu pai, que estava aqui. Claro. Porque a gente fez aqui uma homenagem, até tem uma foto do meu pai com a minha mãe aqui e tal, que é o fundador e tal, o criador da casa e tal. E aí, o João, no coquetel, me chamou, estava conversando com ele, o Roberto quer falar uma coisa aqui para você. Aí o Roberto falou, parabéns, que ótimo ter uma casa dessa, que tem história, parabéns, não sei o quê. Eu queria te dar uma opinião. Esta casa, com a história que ela tem, ela precisa mostrar a história dela. Precisa estar na parede, nas paredes aqui, precisa ter a história dessa casa. A gente abriu em 22, em 24 a casa completava 30 anos. Ao completar 30 anos, eu chamei o Marcos Hermes para fazer um livro, que é esse livro aqui, olha isso. Esse livro aqui, ó. Conta toda essa história. Que é aqui, ó, do Metropolitan ao Qualistage, 30 anos de história. Três décadas de história. Então, assim, de 94 a 24. A 24. E aí, quando a gente estava desenvolvendo o livro, a gente falou assim, espera aí. Aí eu lembrei da história do Medina, eu falei, eu chamei o Marcos Hermes, que 1/3 dessas fotos é do Marcos, e a curadoria do livro é do Marcos, e os textos do Bernardo Araújo. São 30 textos e são 200 páginas. Tem 30 pagininhas de texto e 170 tal de fotos. Porque o que vem dessa história dessa casa são as fotos. É lógico, né? A história é retratada de uma forma E aí, eu virei pro Marcos e falei, Marcos, já que a gente vai fazer o livro, por que a gente não faz uma exposição permanente? Que o Medina tinha dado essa ideia lá atrás. E aí o que você está dizendo é o seguinte, quando você entra na casa, nas rampas, uma rampa, que a gente, né, par ímpar, né, teatro, cara, espetáculo, é par ímpar. Na rampa par a gente chama de galeria nacional, a rampa ímpar, galeria internacional, e quando a gente entra na casa tem as colunas, tem as colunas que são iluminadas e tem as colunas redondas maiores e tal. Essas redondas são mulheres, grandes artistas, e nas iluminadas são uma quantidade um pouco menor dos homens. Né? Que esse projeto foi todo que o Marcos Hermes fez junto com
a esposa dele. E aí, e foi uma coisa que veio na cabeça da exposição por causa do toque que o Medina tem. E assim, o que o Medina fala, mesmo se fosse outra pessoa falando, talvez aquilo não ficasse tão registrado. Era uma pessoa mais falando, parabéns, olha, tem uma ideia, mas imagina, a cabeça dele, né? Olhando para isso, imagina... E tal, assim, e meu pai também deu várias outras dicas e tal. Costumo dizer num grande projeto de um empreendimento que é a entrada monumental, né? Então, as duas rampas hoje colocam essa entrada monumental do Qualistage nessa... Cara, Pedro, tem uma coisa muito legal, que é o seguinte. Quando a gente vendeu a casa, em 2001, naquela época, a gente registrava, como todas as casas, tal, o material, os shows, né? Então eu tirava as fotos, tal, tinha os fotógrafos contratados e tal. Quando a gente vendeu a casa, eu levei todo o arquivo fotográfico da casa, que eram negativos e tinha os contatos, né? Que era o contato, para quem não sabe, era o negativo, microimpresso. Nos tempos de hoje, imagina o digital. Pois é. Mas era o registro lá era original. Era tudo negativo. Beleza. Eu levei. Eu tinha uma casa em Petrópolis, lá em Araras, que era uma casa grande. Então, eu levei, eram 54 caixas. Nunca mais me esqueço esse número, porque depois eu fui me reter porque eram 54. E aí, estava lá. Eu tive a casa durante, acho que 18 anos, né? E aí, eu vendi a casa em 2020. Vendi a casa em 2020. Em 21. Não, em 2020. Aí, pandemia. Eu vendi a casa, entreguei a casa. Entreguei a casa, 2, 3 dias depois, me ligou o dono da casa e falou, olha só, Bernardo, você levou tudo, você tinha que levar e tal, mas no sótão tem várias caixas. Eu falei, você pode mandar uma foto para mim? Não sei, não deve ser nada demais. Ele mandou a foto, eram as fotos do Metropolitan. Cara, eu vou dizer para você que por acho que não foi ligação telefônica, acho que foi por WhatsApp e tal. Por alguns segundos ou minutos, eu falei, cara, vou pedir para jogar tudo fora. Pô, não tem nem onde guardar isso. Cara, não sei por quê. Eu falei, amanhã eu vou pegar. Entrei no meu carro, sozinho, fui para Petrópolis. Cara, não cabia mais caixa em lugar nenhum. Eu fui descendo com caixa, aquela coisa boa da Polícia Federal, Rodoviária Federal, te parar e te prender, né? Era caixa, a carona era caixa, assim, eu com cinto de segurança agarrando as caixas, uma coisa horrorosa. E eu trouxe as caixas. Minha mulher olhou aquelas caixas e falou, porra, peraí, o que você vai fazer com essas caixas? As caixas dentro você sai, né? É que eu não queria jogar fora e tal, não sei o que, as caixas e tal. Aí eu levei para o escritório, ficou a decoração do escritório que eu tinha naquela sala bem pequenininha, de, sei lá, 20 metros quadrados, sei lá quantos metros quadrados, menos até, era só decoração de caixa. E eu me lembro que na época a pessoa que trabalhava comigo falou, caramba, o que você vai fazer com esse negócio? Eu falei, cara, não sei, eu fiquei com pena de jogar fora, não sei. Resultado, eu acho que cerca de 6, 8, 10 meses depois, eu comecei a negociar. Eu estava negociando casa pouco tempo depois, mas não necessariamente aqui, que isso aconteceu mais à frente. E aí, cara, eu falei, que bom que eu tô com essas caixas. E quando eu fechei, eu falei, eu consegui manter um arquivo durante esse período. E aí, o que eu fiz? Quando a gente assinou esse contrato, eu botei as caixas no meu carro, mas aí eu sabia, eu vou para São Paulo, eu vou de carro, coisa que eu nunca faço. Mas assim, eu peguei um carro grande, não me lembro qual era o carro, meu pai, um carro bem grande, para caber as coisas, e levei para o Marcos Hermes, as 54 caixas. Entreguei para ele, falei, Marcos, é o seguinte, pegar o Metropolitan, precisa ter esse material. Eu não estava nem falando de livro de 30 anos, falando novamente aquele local. Entreguei para ele, e aí ele falou para mim que eram mais de 7 mil negativos, aproximadamente. Ninguém contou aquilo, não dava para contar. E ele começou a digitalizar o que ele achava de mais interessante. E quando veio o projeto de 30 anos, que nesse livro aqui, eu acho que metade das fotos era aquele acervo. Desse acervo.
Qual é a capacidade da casa hoje? Agora nós estamos falando aí de 9 mil pessoas. A programação é atual, né? É óbvio que toda vez que você tem algum artista que tem uma história, né, mais longa, longeva aqui e tal, você remete a temporadas, a shows que esses artistas fizeram aqui no passado. Claro. Por exemplo, o Zezé de Camargo e Luciano fizeram várias temporadas aqui. O Roberto Carlos fez várias temporadas. Era uma época de temporada. O Roberto Carlos fez aqui, se eu não me engano, a primeira vez, 4 semanas, de quinta a domingo. Que legal, olha isso. Num lugar que cabiam sentados 4.200 pessoas. E tudo Hoje é um pouco menos, por causa dessa... Sempre lotado. Sempre lotado, Roberto Carlos. Nunca deixou de e com demanda reprimida. Né? Assim, o Jô Soares fez 24 apresentações aqui, consecutivas, esgotadas. 24, Jô Soares, que chamavam um Gordo em Concerto. Né? Que era apenas palco todo preto, a cadeira toda preta e ele todo de branco. Um Gordo em Concerto. Assim, coisas assim, que já tocou aqui, Taylor Swift, Coldplay, né? Green Day, coisas que você hoje não imaginaria. Iron Maiden, coisas que você não imaginaria. Hoje eu estou numa casa dessa. Mas, obviamente, a história dessa casa, que tem esse molho espetacular internacional, mas a base é toda nacional. É Gil, é Caetano, dos mais diversos ritmos. É Gal, é Cássia Eller, é Barão, é Titãs, Ivete. O primeiro show solo dela foi aqui. A história da casa são 32 anos agora, vai completa agora em setembro, 32 anos. E a gente sempre tem nessa data, de Qual Stage, sempre tem nessa data o rei Roberto Carlos. Aí você vai dizer assim, mas é coincidência? Não vamos falar. Mas não é questão de coincidência. É uma teocidência. Exatamente. É uma coincidência de vida. A vida nos remete a isso. Ele fez os 30 anos, fez os 31, 32. E vai continuar fazendo. Vai continuar fazendo porque ele é, assim, o ícone da nossa música. Assim, que você pode, eventualmente, não ter o Roberto Carlos no seu playlist. Mas quando você vê no show do Roberto, ele é a trilha sonora da vida. Por quê? Porque é da novela que você viu, é da sua avó, é da sua mãe, da sua tia, daquela moça que trabalhava talvez na sua casa, daquele motorista de táxi andar. É a trilha sonora da vida de todo mundo, Roberto Carlos. E em vários momentos diferentes. E aí, pegando esse gancho, nesse momento, quando a gente traz agora para esse tempo agora do Qual Stage moderno, é aí que entra essa história de diversificar, ter eventos corporativos, ter outro tipo de nicho, não só para o público mais velho, show para todas as idades. É por isso que você não me vê falando. Teatro, você não vai me ver espetáculo falando. De comédia, tem tudo hoje. Uma definição da casa, né? Uma denominação da casa. Não é uma casa de show. Uma qualificação da casa. Casa de show. Você não me escuta falando isso. Porque assim... Isso é verdade. Você não escuta falando isso por quê? Porque não é uma casa de show. É uma casa de espetáculo e eventos. Bernardo, a gente vai caminhando para o final, uma delícia esse bate-papo longo aqui. Espero que o programa seja de uma grande audiência, porque tem muito mais coisa para filmar. Não, vai cortando, vamos cortar, vamos editar, mas a gente vai estar aqui dando informação para quem nos acompanhar, toda essa essência dessa história, contada um pouquinho, dividir com você sua história, a história da sua família, história do Metropole, história do Qual Stage, história das casas de espetáculo e especialmente do nosso mercado. E é muito bom para mim, fico muito honrado de fazer esse papel de poder fazer esse bate-bola com você. Isso é o time do coração. Clube de Regatas do Flamengo. Uma paixão especial de um lugar do Rio que te remeta essa essência. Praia do Leblon. Bacana. Um hobby, um lifestyle seu, carioca. E no Maracanã. Uma curiosidade ou um spoiler que você pode trazer aqui do Qual Stage. Uma história curta aqui dos bastidores, um pedido inusitado, um artista, um telefonema que você pensou e não imaginava receber. Ou uma curiosidade que você queira contar dessa tua vida? Cara, eu vou dizer, quando alguém me pergunta alguma curiosidade, existem várias, mas eu nunca consigo fugir das histórias que eu tive, talvez com o artista que eu tenha, curiosamente, eu tenha tido mais relação, que não foi durante muito tempo, que infelizmente ele faleceu, foi o Tim Maia. Eu tenho várias histórias do Tim Maia. Porque o Tim Maia era uma personalidade, era uma personalidade. Ele era uma entidade. Era uma coisa muito... Eu entrei na sala, cheguei no escritório, estava
Tava a Marli, que trabalhava comigo, secretária, chorando aos prantos, as pessoas acham, o que aconteceu, Marli? Ela chorando, eu tomei um susto, né? Liga pro Tim Maia, liga pro Tim Maia, liga pro Tim Maia. Eu falei, calma, por que liga pro Tim Maia, liga pro Tim Maia? E não sei o que, eu não entendo o que foi pro Tim Maia. Ele me ligou, me ameaçou e tal. Não entendendo nada, né? Eu peguei o telefone, liguei pro Tim Maia, né? Pra casa do Tim Maia. Falei, Tim Maia e tal. Fala, Tim. Eu sei, e aí e tal, não sei o que, aquela voz dele, não sei o que. Eu falei, porra, a minha secretária, ó. Ele virou para mim assim, cala a boca e repete o que eu vou te falar. Só repete o que eu vou dizer. Não, só repete o que eu vou falar. Aceite. Assim, não faz isso, Tim. Aí ele falava e eu repetia. Não faz isso, Tim. Não, por quê, Tim? Ele falava e eu repetia, falava e eu repetia. E nisso ela começava a chorar mais ainda. Eu, porra, numa situação assim. Aí ele falou, não, mas a família? Não, Tim, não faz isso. Ele falava e eu repetia. Isso aqui, tarará, tarará. Aí ele falou assim, agora passa o telefone para ela. Eu falei, ali, Tim Maia quer falar com você. Não quero falar. E aí eu falei, ele quer falar com você. Falou, diz que senão vai ser pior. Ó, ele tá falando aqui, ó. Ele falou que vai ser pior. Ela atendeu o telefone. Aí ele virou e ela contou depois. Ela falou assim, pegadinha do Tim Maia. E aí ela desabou de chorar. Eu não sei o quê. Tudo isso porque ele me ligou. E ela disse que eu não estava. Mentira, você está mentindo. E aí começou a botar pressão nela. Ele fazia rindo para ela e mandou depois um disco autografado para ela. Olha uma isso. figura. Eu tenho, com ele eu tenho mais umas 2 ou 3 histórias assim. Eu era completamente apaixonado pelo Tim Maia. Eu era completamente apaixonado. Somos. Tanto que tem um disco do Tim Maia, Tim Maia ao Vivo 2, que ele fala meu nome várias vezes, porque ele mandou ir para a plateia. Porque ele não queria, ele entrava 1 hora atrasado, não sei o quê, e não podia ninguém pressionar. E aí essa história que eu tive, que é uma história longa, que depois que ele foi, ele falou, eu vou entrar pro show agora, mas você vai ficar na plateia. E ele exigiu que eu faça na plateia. Então, a cada 3, 4 músicas, ele falava, Berau! Ele fala nome, sobrenome junto, né? Berau, cadê você? Aí eu tive que levantar a mão e ele me dava uma sacaneada. Tá no disco. Né? E ele me dava uma sacaneada e falou assim, qualquer problema reclama com ele lá e não sei o que. Essa é uma história, essa é uma curiosidade bacana, falando desses bastidores, dessa vida bacana. Quem trabalha nesse tipo de coisa, tem muita tem um montão de maluquice. Não é todo show de maluquice, não, é um em imagina, 50. Mas se fosse contar aqui as curiosidades dos pedidos inusitados do backstage, né? Imagina, dos camarins, as pessoas sempre têm essas curiosidades. Mas eu vou te dizer, mas a gente vai falar numa próxima. Esses pedidos inusitados do camarim, eles existem muito pouco. Isso aí é tudo para gerar uma notícia. Pediu tantas toalhas brancas. Porra, eu quero pedir 200 toalhas brancas. O show internacional. Tem 50 pessoas trabalhando. Tem mais além desse, outras pessoas aqui. Aí o cara pega 100 toalhas e manda dizer que é 200, que a toalha é branca. A toalha é branca. Por que a toalha é branca? Você sabe por que a toalha é branca? Não, por quê? Para você ver que ela está limpa. É por isso que a toalha é branca. Agora virou, de muito tempo para cá, tem as toalhas pretas. Por quê? Para não aparecer muito no palco. Então, mas antes não existia toalha. Mais uma curiosidade. É toalha branca, por quê? Você pega uma toalha preta, se ela tá suja, você não sabe. Tá suja, você não consegue enxergar aquela caceta. Né? Então, é isso. Bernardo, pra gente finalizar, a última pergunta do quiz, PG com você. Momento marcante, um evento inesquecível que marcou a sua... Apenas um, eu sei que foram muitos, mas um inesquecível que seja... Eu não vou responder um, eu vou responder mais de um. Assim... Eu tive eventos, assim... Pode ser do Metropolitan Qual Stage? Aqui no Metropolitan Qual Stage, essa época inteira, eu acho que eu tive o Kitaro, que era um show que eu era completamente apaixonado, que eu aprendi com a minha mãe. Só que Kitaro ao vivo não é aquele Kitaro... Cara, é quase que um Pink Floyd ao vivo aquele negócio. É uma loucura o show do Kitaro. Eu tive um show do Barão Vermelho, daquele disco álbum, que ele acabava o show, subia a rotunda no fundo do palco, lá, e aparecia as pessoas trabalhando, os carregadores, não sei o quê, e cada um ia parando de tocar o seu instrumento e saía do palco, até que ficou o Guto Goff tocando bateria e tal, e desmontando a bateria, desmontando os negócios. Eu nunca tinha visto aquele termo, além do disco, álbum, ser maravilhoso. E fora daqui, cara, eu vi um Eric Clapton na Apoteose. E eu vi o AC/DC no primeiro Rock in Rio. Eu acho que o AC/DC no primeiro Rock in Rio, Eric Clapton na Apoteose, e aqui o Kitaro e
e esse Barão Vermelho foi tocar no meu coração. Você vai dizer, é o melhor, não é o melhor? Eu vi e fui a muitos que vocês Tem o Pavarotti aqui, né? Pavarotti aqui é uma história, no livro, tem um capítulo da história do Pavarotti. O que acontece é o seguinte, o Pavarotti, na época, era permitido fumar dentro dos lugares, em 1995. Você podia fumar. Você chegava num lugar e fumava em avião, fumava em tudo. E o Pavarotti fez uma exigência, ninguém pode fumar. O que aconteceu? Houve um erro, onde disse o seguinte, ninguém pode fumar durante o show do Pavarotti. Né? Não pode fumar na casa. Então, só que o show dele, do cantor lírico e tal, ele tem sempre um intervalo, primeiro ato, segundo ato e tal. Quando acabou o primeiro ato, atrasou um pouco para entrar, as pessoas chegaram cedo, não sei o quê. Todo mundo foi para perto das portas de emergência fumar. O que aconteceu? A casa, todo mundo fumou ao mesmo tempo, no lugar. O ar-condicionado da casa ficou o Pavarotti, o intervalo de 15 minutos virou 1 hora quase. A gente tem uma máxima no show business. O show foi feito para atrapalhar a montagem e a desmontagem. A gente, olha, é uma coisa muito impressionante, Pedro. Algumas pessoas perguntam, qual é um grande prazer que você tem? Não, maior, seria exagero, mas qual é o grande prazer que você tem aqui? Quando termina o show. Se você não gosta do show, não é que eu não gosto do show, porque é meio que um dever cumprido, sabe? Você entregou aquilo. Entregou aquela... Você não é que acabou. Entregou o espetáculo. É que entregou, funcionou tudo bem ali. Ali é uma satisfação, é um alívio. E isso já passou tanto comigo isso, mas tanto comigo. Tantos shows complexo você trabalhou, porra, em um ar livre, chovendo, você, porra, com medo daquilo, ou um show muito cheio, ou com problemas, ou com uma briga, ou com um atraso. Acaba, é uma satisfação. É um alívio, uma satisfação, tipo assim, eu cumpri o meu papel, o meu dever e tal. Isso acontece muito no show business. Eu vou dizer que a maioria das pessoas, assim, as pessoas se abraçam, depois você percebe que tem muito emocionante. Tem uma coisa disso. Então, e o show, o Pavarotti especificamente, eu me lembro. Meu pai tinha um sócio aqui, chamado Milton Padial, faleceu, que era o mais administrativo e tal, uma figuraça. E eu me lembro que não acabou o show, ele botou as 2 mãos assim no meu ombro e falou, ufa, terminou. Eu rezei tanto para isso acabar. Porque, cara, mas imagina, o Pavarotti não volta. Olha, fumaram, o contrato dizia que não podia, eu não volto, vou embora. O que aconteceu? Era um prejuízo daqueles de quebrar, de arrasar com o quarteirão. Então, assim, o Pavarotti então, é uma história marcante. É uma história muito bacana. O Legião Urbana aqui foi maravilhoso. Pelé na plateia, assistindo Legião Urbana. O último show do Legião no Rio. Essas são muitas histórias do nosso Qualistage, que começou lá atrás com o Metropolitan, mas especialmente Bernardo Amaral. E aí, Pedro, eu vou te dar esse livro aqui para você. Esse livro não está à venda. Ele não é para ser vendido. Esse livro é para entregar para amigos, personalidades, sabe que eu era triste porque eu não tinha ganho esse livro patrocinadores. Ainda? Eu ganhei agora durante esse nosso programa. Me dá uma satisfação maior de ter você aqui, receber esse presente das suas mãos. A capa é o Titânio. Dessa história belíssima que a gente degustou aqui no nosso bate-papo. Aqui. Eu queria que você mandasse, se você quiser fazer uma despedida final, aqui mandar sua mensagem, porque a gente vai encerrando, infelizmente, essa longa, prazerosíssima conversa. Espero que não cortem muito para ir no ar. Que foi longo, mas foi muito bom. Um abraço aí aos nossos amigos da Manchete. Espetacular essa marca que é a cara do Rio de Janeiro. Manchete é uma marca que é a cara do Rio de Janeiro. Muito legal todo esse trabalho, né? Da volta da Manchete, com todos esses personagens, colunistas como você, como o Sávio, como tantos outros, que são pessoas tão legais, tão importantes. É uma revista que é além do Rio de Janeiro, mas ela é muito Rio de Janeiro, né? Bacana. E tá aqui com você, porque é bom, porque a gente se conhece, a gente é amigo e tal. Então, assim, é bacana. Eu gostei bastante, vamos... E a revista é um puto sucesso, e que bom que fique aí muitos anos. E que o nosso programa conquiste mais audiência para todos que fiquem aí, porque a gente tem o prazer de poder fazer e poder escutar, transformar, trazer histórias, contar um pouquinho dessa nossa agenda para cada um de vocês. Esse foi mais um papo meu, PG, com você, agora Bernardo Amaral, falando sobre eventos, entretenimento, sobre o que há de melhor no Rio. Porque a gente segue nessa toada, falando do nosso Rio, contando essas histórias, e se liga aí que se do Rio você é tiete, assim como eu... Gostei do PG. Vai virar Manchete.
Sabe por que eu gostei do PG? Porque você reclamou que o meu telefone é PG. Aí, ó. PG. PG. Valeu, PG. Obrigado.